Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, tá bom? Esse é o conteúdo nosso ainda da Primeira República. Então, nesse período que vai de 1889 até 1930, né, quando Vargas assumiu o governo, vai ser um período conturbado, tá? Então, vamos ter muitas revoltas. Dentro das principais, a gente tem a Guerra de Canudos, a do Contestado, a revolta da vacina e também a revolta da chibata. Então hoje a gente vai assistir, a gente vai analisar um pouquinho o que foi essa Guerra de Canudos e semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a revolta da vacina, tá? Então a gente vai analisar um conflito rural no campo, né? Foi a Guerra de Canudos. E quando formos falar da vacina, vamos fazer uma referência à questão urbana, certo? Então vamos lá. Nesse período da Primeira República, a gente vai ter essas revoltas por diversos fatores. Dentre os principais fatores, a gente tem o que? A questão social, econômica, político e religioso. Se tratando do Nordeste do nosso país, no contexto histórico do século XIX, a gente tem o que? A questão da fome, devido ao desemprego, a baixa renda das famílias, muitos não tinham o que comer, a seca que castigava e ainda castiga, né, nos dias de hoje ainda, então dificultava a agricultura, a criação de gado, né, desse povo, a falta de apoio dos governantes, dos políticos, principalmente dos coronéis daquela época. Então não muda muita coisa para a atualidade agora, né? A gente vê que ainda essa região sofre, acabam se tornando massa de manobra. Então, no período ali a gente pode citar também a violência que era comum, principalmente esses grupos armados que começam a surgir, que trabalhavam para esses latifundiários, ou seja, aqueles que eram detentores de todas essas terras. Então a violência reinava na região. O desemprego, não tinha trabalho para essa população pobre, não tinha oportunidades, eles não tinham qualificação para outras áreas, né? Então começa a crescer o desespero, e dentro desse desespero vai surgir o que? O fanatismo religioso. Então era comum a existência de beatos, né, que arrebanhavam seguidores prometendo uma vida melhor. Isso a gente pode chamar de movimento messiânico, porque esses beatos eram considerados messias, né, que levariam uma vida melhor, uma vida eterna, salvação, a equiparação social. A gente pode falar, professor, mas que besteira acreditar nisso, né? Mas dentro daquele contexto de fome seca, sem apoio, violência, né? Você precisa de algo para se agarrar e acreditar. E a religião, esse fanatismo surge dentro desse contexto, tá? Assim, a gente vai ter a Guerra de Canudos, que vai ser de 1896 até 1897. Vai acontecer lá no interior do sertão da Bahia. Os envolvidos nesse conflito aqui foram os habitantes do Arraial de Canudos, que depois, né, Antônio Conselheiro muda para Arraial Belo Monte, tá? Então a gente tem ali jagunços, sertanejos, pobres, miseráveis, fanáticos religiosos, ex-escravos também, tá? Tudo isso liderado pelo Antônio Conselheiro. Do outro lado, a gente vai ter as tropas do governo da Bahia no primeiro conflito, com apoio dos militares que foram enviados pelo governo federal. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, Canudos e sua área de influência. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui, ó. Há teorias que falam que esse local chegou a ter cerca de 24 mil pessoas vivendo de uma forma quase que igualitária, algo novo, né, dentro do contexto social da época. Mais uma imagem aqui para a gente ver, olha que legal. Mais uma. Eram tudo simples, de uso coletivo, tá? Eles estavam justamente ali por motivos sociais, econômicos e políticos da época, tá?
Então, o governo da Bahia, com o apoio dos latifundiários, não concordava com o fato dos habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Eles afirmavam também que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia. Tá bom? Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil. Ele afirmava ser o enviado de Deus que deveria liderar o movimento contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano, como ele funcionava no período. Então está aí a chave do problema. Havia acontecido uma proclamação da República e o Antônio Conselheiro ele era contrário a essa forma de governo, ele é contrário a algumas mudanças que aconteceu, por exemplo, a separação da religião e Estado, né? O Estado agora é laico, para ele isso aí não estava certo. Tá? E, por outro lado, as elites baianas estavam satisfeitas, porque, segundo eles, o Arraial de Canudos poderia ser o quê? Uma ameaça à ordem pré-estabelecida da República. Também ele era um líder religioso desvinculado da igreja, e essa experiência social com áreas de igualdade não era legal para aqueles que eram coronéis, né? Aqueles que mandavam e desmandavam, tá bom? Assim, a gente vai ver que às margens do rio Vaza Barris, Antônio Conselheiro ali, ele nomeia o Arraial de Canudos como um belo monte. Aquele lugar já era habitado, mas como a gente viu, isso vai atrair muitas pessoas, principalmente ex-escravos, né, que imaginavam novas perspectivas, novos sonhos, novas realidades, uma vida mais justa, uma vida mais digna, uma sociedade com traços igualitários. Tá? Então, em 1893, foi fundado lá nas margens do rio Vaza Barris, no município baiano de Canudos, a comunidade. Tá? Era uma comunidade principalmente de pessoas carentes, que já trabalhavam com a terra e eram explorados por esses coronéis. Então, Antônio Conselheiro vai liderar esse arraial. Tá? Isso aqui vai crescer, vai aumentar, vão vir cada vez mais pessoas procurando justamente novas realidades, novas perspectivas, novos sonhos. E isso aqui começa a causar certa preocupação nas autoridades políticas e fazendeiras da região. Então eles foram acusados de ser o quê? Uns monarquistas perigosos, inimigos da República. Então a gente vai ter 4 expedições que vão justamente tentar acabar com o Arraial de Canudos. A primeira que a gente tem foi uma expedição organizada pela Bahia, eles mesmos vão ser derrotados. A segunda e a terceira tem o exército brasileiro, mas também saem derrotados dessa batalha. Tá? Somente na quarta expedição, quando foram enviados 6.500 soldados, que usaram armas modernas, canhões, eles queimaram e explodiram as casas, degolaram aqueles que foram que lutaram, né, aqueles que eram seus oponentes. Dentro desse contexto, Antônio Conselheiro ele acaba sendo morto nessa batalha. Justamente porque ele acaba sendo morto, pessoal? É por tentar mudar certa realidade, trazer algo novo, igualitário para uma sociedade de classes onde o pobre sempre foi explorado. Então isso era uma ameaça para a ordem pré-estabelecida e ele acaba pagando com a sua própria vida. Tá bom? Algumas imagens ali para a gente ilustrar. Então, como a gente viu, foram 3 tentativas, somente na quarta é que o Arraial de Canudos, no Belo Monte, acaba sendo massacrado. Tá? A perspectiva de uma salvação milagrosa mediante a seca e o desemprego do sertão é que fez com que essas pessoas procurassem justamente esse arraial e os conselhos do Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era contrário à República, mas por seus pensamentos,
sua ideologia, ele foi acusado justamente de ser um monarquista perigoso. Tá? A Guerra de Canudos significou a luta e a resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social que reinava na região. É por isso que essa guerra, esse movimento, né, é interessante a gente analisar, porque dentro do contexto república, foram os primeiros passos que demonstram o descontentamento social e a injustiça que reinava naquele período e que, de certa forma ainda reina no nosso país. Né? A desigualdade, a pobreza, a exploração, aqueles que teimando, aqueles que não têm nada obedecem, sempre foi dessa forma e é triste, é complicado, mas é a realidade de todo o nosso país. Então aqui tem falando um pouquinho sobre quem foi o beato nesse líder religioso, tá? O Antônio Vicente, o Antônio Conselheiro, ele já foi comerciante, professor, também era advogado, e a partir do momento que a esposa abandona ele por um sargento, ele começa a vagar por cerca de 25 anos pelo sertão nordestino ali. Ele mesmo acreditava ser um enviado de Deus, justamente para acabar com essas diferenças sociais, acabar com essa cobrança de tributos, a exploração dessa massa camponesa que era pobre. Ele acreditava que a república era, sim, a materialização do reino do anticristo. Então, para aqueles que seguiam Antônio Conselheiro, para aqueles que seguiam suas visões, que diziam que ele tinha visões, né, a república era o reino do anticristo e eram sinais do fim do mundo, justamente o governo se tornar laico, a cobrança de imposto, o casamento civil, a separação entre a igreja e o Estado, esses eram sinais de que era o fim do mundo. Então essas pessoas se atrelavam, se agarravam naquilo que tinha. E a perspectiva, né, de ter uma salvação, de mudar de vida, fez com que esse movimento, não somente em Canudos ali, mas contestado também na guerra, né, surgisse o termo movimento messiânico, onde um líder religioso, através do seu carisma, da sua fala, do seu contato social, da sua simpatia, ele acaba atrelando, seduzindo de certa forma essas pessoas. Tá? Então ele vai conseguir grande quantidade de seguidores, sendo que muitos o consideravam santo. Há relatos de seguidores que afirmaram que um beato tinha a capacidade de fazer milagres e que o mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. Né? Então, para ele, a República era a materialização desse fim do mundo. Aqui a gente tem uma imagem do corpo de Antônio Conselheiro, né? E algumas curiosidades do período. Então, essa guerra durou um ano, mobilizou mais de 10 mil soldados, 17 estados brasileiros foram distribuídos em 4 expedições, morreram mais de 25 mil pessoas. Tá? Em 7 de agosto de 1897, Euclides da Cunha desembarcara do vapor Espírito Santo Salvador como correspondente. Posteriormente, ele vai, né, fazer um livro muito interessante que fala justamente dessa guerra de Canudos, tá bom? Num cenário de fim de mundo, por entre becos e ruelas, uma legião de corpos carbonizados se misturava com as ruínas e as cinzas, mais de 5.200 casas, demonstrando como que as armas modernas, principalmente os canhões, fizeram, né, um estrago para essas pessoas ali, que com certeza morreram com suas crenças, achando que sim, estavam fazendo correto, que o que aguardava pós-morte seria melhor do que a situação em que os mesmos estavam vivendo. Tá bom, pessoal? A gente finaliza por aqui. Caso de dúvida, anote e entre em contato com o professor. Tá bom? Valeu!